Tanto a Ferdi queria Maracanã, o Vasco queria Newton Santos, por isso esse debate também com os jogadores do Flamengo. A gente ouviu dizendo que preferem grama natural. Tomara que a grama natural do Maracanã esteja boa, né? Porque às vezes a grama do Maracanã natural é horrorosa. Mas, enfim, teremos o jogo no Newton Santos e a decisão da Ferdi, a novidade durante essa tarde, é que serão liberados os setores norte e sul, que a princípio, por pedido de segurança, estariam fechados. Então, com isso, são mais 8 mil torcedores no estádio. E aí tem um pronunciamento do Batalhão de Polícia Especializada em Jogos falando que é possível, então, ter os dois setores abertos. Então, teremos todo o Engenhão à disposição, todo o Newton Santos, norte e sul também serão utilizadas pelos torcedores, mais 8 mil torcedores, então, para essa partida no sábado. E às 5h45, o famoso 15 para as 6. 15 para as 6. Sábado, 15 para as 6, teremos, então, bola rolando no Newton Santos para a primeira partida da semifinal entre Vasco e Flamengo. Falar de Flamengo e Vasco, primeiro jogo aí das semifinais do Campeonato Carioca neste final de semana, mando do Vasco, e o Vasco escolheu jogar no Newton Santos. Estava até conversando com o Breler aqui. Por que o Vasco não pode mandar o jogo no seu estádio? Clássico. Não tem segurança. Mas como não tem segurança? O Vasco não consegue dar segurança no jogo? A segurança pública, a polícia militar é que proíbe, é isso? Na verdade é o BEP, né? O Batalhão de Operações Especiais, que cuida da segurança, né, da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que cuida da segurança em eventos esportivos, é que veta em jogos contra o Flamengo. Mas outros jogos, outros clássicos, podem ser realizados em São Januário. Isso, você tem a mesma visão que eu? Sabe qual é a minha visão? É um absurdo. Sim. Dependendo do adversário, não pode, porque os caras se matam e brigam. É isso? E, Abel, uma coisa que existe, porque muita gente tende a levar essa história para o lado da rivalidade, só de Vasco e Flamengo, do clubismo, mas o fato é, existe um preconceito histórico contra São Januário. E até a gente já viu isso, um preconceito expresso em decisões da justiça, de magistrados demonstrando que não querem que São Januário seja um palco de grandes eventos esportivos. É isso esportivos. Que eu quero entender. Flamengo e Vasco dá problema. Esse é o que eles alegam. Mas Flamengo e Vasco jogam no Maracanã. Exato. E Só dá problema se jogar em São Januário? Mas é isso, Abel. Eu quero entender. As autoridades do Rio de Janeiro criaram essa situação de que é normal não ter clássico em São Januário. E muito calcado num preconceito. E já foi... algumas decisões da Justiça expressam isso claramente, que São Januário está no entorno de uma comunidade, a comunidade da Barreira, e isso gera um fator de insegurança. Mas quantas vezes a gente já viu no Maracanã jogos comuns, que nem são clássicos, terminarem em brigam pancadaria. Em frente ao Maracanã, brigam no metrô, brigam na rua, brigam longe. Houve Isso em todos os estados. Não sei se você se lembra, na final da Sul-Americana, em 2017, o Flamengo Independiente foi uma loucura. Cena de guerra. Cenas de guerra, uma baderna na entrada, invasão, confusão com a polícia. E o Maracanã continua recebendo clássicos, continua recebendo grandes eventos. Por que São Januário não pode? E essa é uma pergunta que as autoridades do Rio de Janeiro têm de responder e têm de ser cobradas. Porque não é pelo fato de um estádio estar numa comunidade, no meio de uma favela, que esse estádio é proibitivo. Isso é uma demonstração de preconceito e uma demonstração de que querem higienizar esse espaço, que esse espaço só serve para jogos secundários. Se o pau quebrar em Vasco e Criciúma, tá tudo certo. Mas num clássico... E esse é um ponto de vista que além de preconceituoso, elitista, acaba indo para o campo esportivo e prejudicando o Vasco, porque o Vasco não tem culpa de ter o seu próprio estádio. O Vasco tem o seu estádio para utilizá-lo em qualquer jogo. Se serve para Vasco e Madureira, tem que servir para Vasco e Flamengo, para Vasco e Botafogo, para Vasco e Fluminense. Eita. E as autoridades têm de trabalhar com afinco para que confusões e para que a violência no futebol não aconteçam em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Concordo com vocês. E aí, a decisão do Vasco de mandar no Newton Santos é mais política e menos técnica.
Porque se a gente analisar friamente, o Vasco não ganha nada realizando um jogo num campo de grama sintética, em que não está habituado a jogar, em que a torcida do Vasco não tem a cultura ali do estádio de frequentar. Concordo com você, mas o Flamengo também não ganha. O Flamengo está muito mais acostumado a jogar no Maracanã. Claro, é a casa do Flamengo. Claro, mas não... Concorda? Mas o Vasco toma essa decisão muito mais por um fator político, porque existe também a briga do Vasco com o Maracanã, com o consórcio, a disputa por mandar mais jogos lá. Então isso está inserido nesse contexto. Mas é isso, é direito do clube, como mandante, de escolher o lugar onde vai jogar. Mas o Vasco deveria jogar todos os clássicos que quiser, quando quiser, em São Januário, porque é a sua casa. Então, falamos sobre, ou deixamos nossa indignação, que somos contrários, depois se a Mari e o André quiserem falar, óbvio que vão falar também. Dito isso, o Vasco escolheu jogar no Newton Santos. A gente vai ouvir o Varela daqui a pouco. Varela, ou seja, quem for do Flamengo, se reclamar, para mim não tem o que reclamar. O mando é do Vasco, o Vasco que deveria jogar no seu estádio, não pode, o Vasco escolhe para jogar onde quiser. Como o Flamengo manda jogos onde quiser, quando é mandante, como já mandou no próprio estadual. Joga no Espírito Santo, joga no Nordeste, joga em Brasília. Não é isso? E o Vasco tem o mando de campo. Ele joga onde ele quiser, o Flamengo não tem que reclamar. E vamos pontuar também, além das autoridades do governo do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, a grande responsável também por isso é a Ferge. Porque a Ferge olha isso passivamente e simplesmente obriga o Vasco a levar o jogo para outro lugar, sem fazer o papel que deveria ser da federação, de cobrar a segurança das autoridades, que é um clube filiado e um clube que tem direito de mandar seus jogos em casa, seja ele qual for. E essa, nem que seja, reduz a capacidade, vai ter 5% de torcedor flamenguista e que haja reciprocidade no Maracanã quando o Vasco jogar. Mas deveria se encontrar uma solução para isso. Não pode se normalizar que um estádio seja proibido de receber clássico ou proibido de receber um clube específico, uma torcida específica. Isso não existe. Eles, não sei, acabam usando aquele ditado antigo, né? Tapando o sol com a peneira. Infelizmente, as confusões continuam acontecendo. O Vasco sendo punido pela incompetência alheia, né? Como acontece em São Paulo também, que a solução, entre aspas, que acharam já faz anos, torcida única nos clássicos. E as torcidas continuam brigando, continua morrendo gente, nem sempre em clássicos paulistas, como aconteceu lá naquele confronto de torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro, enfim. Mário Pereira. Eu acho que assim, a opinião do Varela ou do Flamengo, que o Flamengo também se mostrou indignado, são opiniões próprias e isso pouco interfere, né, no que o Vasco tem que decidir nesse caso. Até por parte do Vasco foi explicado, né, porque o próprio Coutinho se colocou nesse manifesto que o Varela cita sobre os gramados sintéticos, e ali também é uma opinião pessoal do jogador, e o Vasco ele tem que tomar decisões pensando no clube, pensando no coletivo, e é muito importante da gente pontuar, que é tudo isso que o Brelê falou. Essa decisão só foi tomada porque o Vasco precisou encontrar uma solução por estar sendo prejudicado, de não poder mandar a partida dentro do seu estádio, de não poder aproveitar o mando de campo para jogar contra o Flamengo, tudo que a gente sabe, o que o time da casa se sente e faz questão de jogar dentro do seu estádio. Então, assim, o Flamengo ele teria uma condição muito favorável se o Vasco mandasse o jogo no Maracanã. Isso é muito óbvio, né? Então, assim, se sente prejudicado de alguma maneira e tenta usar desse discurso para inflamar muito mais acirrar muito mais essa disputa. Do Flamengo não ter vida fácil também quando quer mandar as partidas no Maracanã, não só contra o próprio Flamengo ou qualquer outro jogo que ele entenda que vai fazer bem ter um número maior de torcida e dentro das escolhas, como o Brelli falou, uma escolha que pode ser sim vista por um lado político, o que atesta ainda mais essa irresponsabilidade, essa falta de vontade de encontrar uma solução para São Januário se apresentar como um mandante para clássicos. A gente viu já, né? Na temporada passada, o Vasco precisando encontrar soluções para deixar o estádio mais seguro e tudo que dependia do Vasco ele fez e agora não depende do Vasco. Então é um absurdo, o clube está sendo punido 2 vezes, porque ele não pode mandar
a partida dentro da sua casa e ainda sim precisa encontrar um outro lugar que não necessariamente vai favorecer o estilo de jogo dele e também agradar os próprios jogadores. E o Flamengo está caindo na pilha errada também, porque o Flamengo é amplamente favorito para o jogo. Se der a lógica, o Flamengo passar, será porque tem um time muito melhor que o Vasco, muito mais opções técnicas, um time num estágio tático e técnico muito à frente do Vasco, e não porque o Vasco escolheu mandar o jogo no Nilton Santos. Não é por aí. E o Vasco também não tem essa ideia de, nossa, estamos levando uma grande vantagem. Está fazendo sua escolha, e aí, repito, tem um peso político nisso, mais até do que esportivo, e tentando jogar minimamente com as armas que tem de fazer um mando de campo valer alguma coisa. E nesse caso, é isso. Não é a casa dos dois times, e o Vasco, se tiver uma vantagem aí, é simplesmente por tirar o Flamengo do Maracanã, mas não é uma vantagem que vai fazer com que entre em condição de igualdade no jogo, porque tecnicamente o Flamengo é superior. Foi mais você falou que é uma decisão política, né? Eu concordo. Sim. Ou talvez, numa linguagem mais popular, um pouco de birra. Já que eu não posso jogar no meu estádio, também não vou jogar no estádio que o Flamengo está acostumado. Qual é a opção que tem? É o Nilton Santos? Vai no Nilton Santos. Por aí? E até, sinceramente, olhando a ótica do Flamengo, lógico, não é o ideal para os dois, mas eu acho até menos pior para o Flamengo, que é um time com mais velocidade, num gramado sintético. Eu acho que isso até, pro estilo de jogo das duas equipes, pode ser menos prejudicial justamente para o Flamengo. E em relação a toda a questão, eu concordo muito com os colegas. Assim, em relação a ser uma medida que acaba causando uma injustiça desportiva com o Vasco. E, assim, é mais uma tentativa frustrada, é mais um paliativo que se busca nessa tentativa de combater a violência no futebol. Mas, sinceramente, assim... Não é por aí, não é esse tipo de coisa. A gente já viu, não é uma situação nova, né? De São Januário não poder receber jogo. Não é nenhuma tentativa de combater, né? Exato. Porque não apresentaram soluções para combater, né? Exato. Então, assim, sinceramente, eu lamento muito essa questão que é injusto, esportivamente falando. E não é que você está, de repente, acontecendo para ver uma melhora num problema. Não, acho que é só mais um paliativo que nem um paliativo, na verdade. E até uma informação, alguns jogadores do Vasco não ficaram satisfeitos por jogar no Nilton Santos, porque é um gramado sintético. Ninguém gostou. Não, alguns jogadores do Vasco também, como o Felipe Coutinho, estavam naquele manifesto contra gramados sintéticos no futebol brasileiro. E até por serem coerentes, é lógico que eles não... Nossa, que ótimo jogar no Nilton Santos que tem um gramado sintético. Mas, por outro lado, mesmo insatisfeitos, eles entendem o lado da diretoria do Vasco por saber que é isso. O Vasco sofre um prejuízo por não poder jogar em São Januário, que é o estádio em que eles estão acostumados, que tem o gramado natural, que eles já conhecem cada palmo, se tem ali um buraco dentro da grande área, os jogadores já têm esse conhecimento, mas é isso, o Vasco prejudicado tem o seu direito de escolher o mando de campo e, naturalmente, os jogadores compreendem esse lado, não é uma insatisfação com a diretoria, uma insatisfação com o fato de que as entidades de segurança, governo do Rio de Janeiro e a FERJ, obrigam o Vasco a jogar fora de São Januário, e essa é a grande satisfação, inclusive, desses atletas que não gostam do gramado sintético.